Bom dia, queridos irmãos, pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Tauá, e hoje nós estaremos lendo Romanos capítulo 6, verso 23, um texto muito conhecido da Escritura, e nós iremos falar sobre a questão do pecado e se há diferenças de pecado para pecado. Vamos à leitura do texto, e após a leitura do texto, iremos à explicação do nosso conteúdo de hoje. Romanos capítulo 6, verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como eu disse, um texto muito conhecido, queridos. Esse texto trata sobre a questão da doutrina do pecado, conhecida como hamartiologia, ou seja, do grego hamartia, erro, pecado, logos, estudo. Como sugere o próprio nome, é o ramo da teologia que estuda o pecado e as suas origens e consequências. Queridos, essa doutrina, ela trata desse assunto na Bíblia e Franklin Ferreira, no seu livro Teologia Cristã, uma introdução à sistematização das doutrinas, aponta um dado muito importante. Ele mostra ali que no Antigo Testamento aparecem pelo menos 593 vezes a palavra pecado ou o termo referente à palavra pecado, enquanto no Novo Testamento aparece 173 vezes a palavra pecado. Portanto, queridos, essa temática é muito importante, é um dos temas centrais da Bíblia. E a questão que quero tratar em nosso estudo de hoje é: há diferenças ou categorização em pecados? Há pecados maiores ou pecados menores? Isso porque comumente as pessoas fazem essa diferenciação, onde tratam alguns pecados como mais leves e outros como mais graves. Partindo do texto de Romanos, vamos procurar responder as 3 perguntas básicas que têm norteado os nossos estudos aqui no canal. A primeira delas é: como as pessoas interpretam esse texto? A segunda: o que o contexto nos diz sobre esta passagem, sobre este versículo? E terceira: qual o real sentido do texto? Então, como as pessoas interpretam esse texto? Como dito antes, as pessoas pensam sobre essa questão diferenciando pecados de pecados. O catolicismo romano tem influência sobre essa ideia. Na doutrina romanista existe uma diferenciação de pecados. Trata-se sobre pecados veniais, considerados pecados leves, e que podem ser perdoados durante a liturgia da missa, e pecados mortais, que necessitam do sacramento da confissão perante o sacerdote. Essa ideia ficou tão presente no imaginário popular que ela atingiu o senso comum. E as pessoas realmente imaginam que há uma diferenciação de pecado venial e pecado mortal. Mas o grande problema dessa categorização de pecados é que isso não existe na Bíblia. Isso não está de acordo com a Bíblia. Portanto, é uma argumentação antibíblica. E tudo aquilo que vai contra a Bíblia é heresia e não deve ser aceito como verdade. Daí nós partimos para a nossa segunda pergunta, a questão contextual. O que o contexto nos diz sobre este versículo? Romanos 6, verso 23. Paulo começa essa sessão, queridos, partindo do versículo 15 de Romanos, capítulo 6. E só a argumentação do apóstolo, nos versos 15 e 16, desmonta ou lança por terra essa diferenciação dentro deste assunto. Não podemos nem devemos ser estimulados a pecar. E essa categorização é um estímulo ao pecado. Mas deixe-me ler para você Romanos 6, versos 15 e 16. O texto da palavra de Deus nos diz assim: e então, havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Então, queridos, nesses 2 versos, versos 15 e 16,
Paulo, então, demonstra claramente que quando nós pecamos, quando uma pessoa tem em mente que seus atos pecaminosos ou os atos que ela pratica são de pequeno valor, ela é estimulada a pecar. E Paulo, nesses versículos, nos dissuade, ou nos faz saber que não existe essa diferenciação. Por isso nós não podemos ser estimulados a pecar. Quando as pessoas imaginam assim, esse pecado é menor do que aquele pecado, isso é um estímulo para continuar cometendo pecados, sob a autorização da religião. Ah, mas esse pecado é leve, aquele pecado é grave. E essa argumentação, ela em si já é pecaminosa e extremamente grave, porque induz as pessoas ao erro. Caindo em pecado, essa pessoa se torna escravo do pecado. É o que diz o versículo 16 de Romanos 6. Paulo está dando continuidade, quer dizer, ao assunto da santificação aqui nesse trecho, nessa passagem, dos versos 15 ao verso 23. Nessa seção, o apóstolo está asseverando que éramos escravos do pecado e entregávamos nossos corpos a ele, ao pecado. Agora devemos entregar nossos corpos ao novo Senhor nosso, que é Cristo, aquele que nos libertou dos pecados. Fazendo isso voluntariamente, estaremos mostrando que houve uma verdadeira mudança de vida a partir do momento que Cristo nos libertou para Ele. Se somos de Cristo, temos da parte de Deus a capacidade para lutar contra o pecado. Não somos mais escravos dele. Ele não tem mais direito sobre nós. Partimos então para a nossa terceira pergunta. Qual o real sentido desse texto? Primeiramente, precisamos saber que, enquanto estivermos nesta vida, ou neste corpo mortal, iremos guerrear contra o pecado e algumas vezes perderemos a batalha. Mas a guerra é contínua, não podemos baixar a guarda. Não teremos vitória completa nesta vida. Algumas vezes seremos exitosos, em outras iremos perder. Dito isto, podemos entender o real sentido desse versículo. Paulo conclui esta sessão tratando de duas verdades da vida cristã, a morte e a vida espiritual. Os 3 últimos versos dessa sessão tratam dessas duas realidades. No versículo 21 é tratado do resultado colhido pelo pecado. Que resultado é esse? A morte. No versículo 22, Paulo nos mostra que fomos libertados da escravidão e por isso podemos colher outro fruto através da santificação. E que fruto é esse? Vida eterna. E o versículo 23 é o fechamento da argumentação. A conclusão óbvia. Não existe essa diferenciação entre pecados. Todo pecado não confessado é passível de condenação e gera a morte. Mas aí você dirá o seguinte: espera aí, pastor, e a blasfêmia contra o Espírito Santo? A Sagrada Escritura diz que esse não tem perdão. O que é que eu direi a você? Corretíssimo, a Bíblia diz isso mesmo. Podemos até falar disso como complemento desse vídeo, uma segunda parte, digamos assim. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, excetuando-se esse, não há diferença entre pecados. Não existe e nunca existiu essa definição romanista de venial e mortal. Todo pecado é mortal se não houver arrependimento e confissão. Porque Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, pastor, qual é a diferença que há entre uma coisa e outra? Entre um pecado e outro? A diferença está nas consequências. Exemplo, se alguém conta uma mentira para um colega, para o cônjuge, as consequências dessa mentira podem ser leves ou não, dependendo daquilo que o outro vai interpretar. Mas, em última análise, o contar uma mentira traz mais prejuízo àquele que a contou. Mas é pecado também. Por outro lado, se alguém tira a vida de outra pessoa, ela será criminalizada por tirar a vida de alguém. Ou se ela mente, já que nós falamos há pouco em mentira, num julgamento
onde ela prometeu falar a verdade e é descoberto isso, então ela poderá sofrer maiores consequências daquela mentira em julgamento, contrariando aquilo que deveria ser dito. Fato é que a diferenciação entre pecados e pecados está na consequência do que pode acontecer. Queridos, quem vive em pecado é escravo do pecado e irá colher a condenação e morte eterna, ou morte espiritual. Já os servos de Cristo são aqueles que são inconformados com o pecado e o tratam com o devido valor, ou seja, como inimigo da vida cristã. Por isso, lutam contra ele. Quero finalizar dizendo que a morte espiritual é o salário para toda pessoa que é escrava do pecado. Já a vida eterna é um dom gratuito dado por Deus aos pecadores indignos que creem em seu Filho Jesus Cristo, conforme Efésios 2, 8 e 9, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar? Senhor bondoso, em Cristo Jesus, fortalece-nos, dando-nos mais fé, ajudando-nos nessa luta, nesta batalha constante, que é viver a vida cristã em santidade. Ajuda-nos, ó Deus, conscientizando-nos de que todo pecado não confessado é um pecado para a morte. E assim, Senhor, constranja-nos, para que não nos acostumemos com o pecado, porque ele certamente nos será muito prejudicial. Assim, oro em Cristo Jesus. Amém. Deixe seus comentários aí nesse vídeo. O que você achou? Você aprendeu algo novo nesse vídeo de hoje? Você conseguiu tirar da sua mente essa diferenciação ou para você ainda é a mesma coisa? Deixe seus comentários aí no vídeo e também compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas possam aprender um pouco mais daquilo que você está tendo o privilégio de aprender também, daquilo que nós estamos debatendo, discutindo e aprendendo juntos. Deus abençoe a sua vida, em Cristo Jesus. Amém.